Boa noite, pessoal. Eu sou o Elson, né? E a minha dupla foi a Alice. A gente ficou para falar sobre um pouco sobre o tecido muscular estriado cardíaco. E eu vou complementar a fala de Alice, explicando que as células do tecido muscular estriado cardíaco, elas são formadas, né? Elas apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias. E isso é muito fácil de ser compreendido porque elas possuem um grande metabolismo, né? Essas células possuem um grande metabolismo. Logo, elas necessitam constantemente de ATP, né? E a gente sabe que o ATP ele está totalmente associado à energia, né? À produção de energia, vamos dizer assim. Então, para que o coração ele acabe fazendo essa função de bombear o sangue, né, e fazer com que esse sangue ele seja distribuído a todo o nosso corpo, é necessária uma grande quantidade de energia, né, obviamente. Então é a partir daí que as mitocôndrias elas têm essa função, né, através do ATP, por meio do ATP. É importante a gente falar nessa imagem que está no slide e que possui o título, né, tecido muscular estriado cardíaco, tem uma pequena definição, uma pequena introdução. Eu vou falar um pouco sobre elas, certo? Definir bem um pouco. Então, a gente diz o seguinte, que as células do tecido muscular estriado cardíaco, elas são circundadas por uma bainha de tecido conjuntivo, né? Mais especificamente aí no endomísio, que é uma camada de fibras reticulares presentes nesse tecido. E é importante que a gente relacione também e que a gente fale, que a gente mencione as 4 camadas que estão presentes no coração, né? As camadas de tecido, que são o pericárdio, né? Que é, vamos dizer assim, a parte mais superficial, né? E que a gente diz que também são 2 camadas. Então, são 2 camadas, na verdade, de tecido conectivo e que são tecidos conjuntivos também, né? Além de tecido muscular estriado cardíaco, que a gente diz também que existe também essa denominação, essa nomenclatura de tecido conjuntivo. Depois dele tem também o tecido epicárdio, né? Que está aí também, que está formado por tecido conjuntivo. E vou ter também o miocárdio, né? Que é a camada mais espessa dentre as 4 camadas. E tem a última camada que é o endocárdio. O endocárdio ele vai estar associado às camadas mais internas, né? As câmaras mais internas do coração, da parte cardíaca. Então, essas camadas elas são fundamentais para que a gente entenda as funções, né, do coração. E é isso. Aprofundando um pouco mais, a gente pode dizer que as células do tecido muscular estriado cardíaco, elas apresentam linhas transversais a intervalos regulares, apresentam também discos intercalares, né, complexos juncionais da interface de células adjacentes. E quando a gente menciona essa nomenclatura de adjacentes, a gente pode dizer que as células elas estão próximas umas das outras, né? Estão ao lado, vamos dizer assim, dessa forma. Apresenta também uma interface de células, né, adjacentes, como eu mencionei, tendo algumas especificações. E essas especificações, elas são as zonas de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes. Eu vou associar a questão das zonas de adesão a os desmossomos. Por quê? Porque eles também são chamados de máculas de adesão. E elas estão associadas a uma função de ancoragem, né? Que fazem com que, permitindo com que uma célula ela fique vinculada uma à outra, certo? E é importante também que a gente fale sobre as junções comunicantes. As junções comunicantes, elas estão vinculadas elas possuem em outros tecidos também, né? Elas estão presentes em outros tecidos e apresentam muitas formas variadas. E elas estão associadas também a canais citoplasmáticos, certo? Que estão presentes também no tecido estriado muscular cardíaco. E elas vão fazer ali um processo chamado de sinalização celular, certo? Elas vão sinalizar para onde cada célula tem que ir, ela tem cada funcionalidade, então ela tem justamente esse papel. Eu queria falar também sobre a questão da frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela está associada ao número de vezes, né, que o coração ele bate por minuto. Então, em uma pessoa normal, em um indivíduo que apresenta uma saúde normalizada, a gente diz que a quantidade de vezes que o coração bate varia de entre 60 a 100 vezes por minuto, né? Ele bombeia. Então, a gente pode dizer
também que isso está associado a uma dependência, porque relacionado a isso, vai depender muito do estado da pessoa, do estado de saúde da pessoa, se ela pratica ou não exercício físico, se ela tem alguma doença cardíaca, então vai depender muito desse processo, certo? Existe também dois tipos de nervos, na verdade, né? Que é o nervo vago e o nervo cardíaco. E que eles estão justamente aí para executar esse papel, né? De ajustar de forma adequada essa frequência cardíaca para que ela seja dimensionada a um determinado tipo de organismo, né? A um organismo que está vinculado a essa frequência. Então é muito importante a funcionalidade desses dois nervos e é isso. Nessa parte, essa foto, essa imagem, outra imagem que eu optei colocar no slide, fala um pouco sobre a anatomia, né? Mostra a anatomia do coração. Então aí a gente pode ver superficialmente algumas partes da anatomia, a gente pode ver a veia cava, a gente pode ver o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio direito, o átrio esquerdo e outras especificidades da anatomia do coração, que eu não vou me aprofundar muito, mas é só para a gente entender que o coração ele é um órgão muito importante e que obviamente está vinculado ao tecido muscular estriado cardíaco, né? E que é muito importante aí para a nossa sobrevivência.